Muito boa noite e bem-vindos à Hora do Jornal. Menor de 10 anos de idade morreu, provavelmente vítima de raiva, em Maputo. Foi mordido por um cão em fevereiro e, segundo seus familiares, quando chegou ao hospital foi-lhe dado uma vacina contra tétano. O pai da vítima lamenta o fato de o hospital não lhe ter informado que não tinha vacina contra a raiva. Estou numa situação muito caótica, muito triste mesmo. Um provável erro de procedimento com um fim trágico. Não tenho como ficar em casa a controlar os meus filhos. Através de um vídeo amador, este homem, que prefere não ser identificado, residente no bairro Ferroviário, na cidade de Maputo, conta que o seu filho foi mordido por um cão vadio no início deste ano e não teve tratamento adequado. Em fevereiro, ele foi mordido com um cão. Ele foi mordido com um cão vadio, um cão sem dono. Um cão que a gente não sabe se é feito as vacinações contra a raiva ou não. Nesse caso, o meu filho, após ser mordido, a mãe levou-lhe diretamente para o hospital de Mavalane, onde esteve lá os socorristas, que a primeira coisa que fizeram foram lavar a ferida. Depois de ter lavado a ferida, o miúdo houve necessidade de ter mais uma injeção, mas eles não deram. Deram um papel a dizer que deveria vir no próximo mês. Por isso, não foi possível ter essa injeção. Deram uma injeção chamada de contra tétano. O vídeo foi gravado numa das enfermarias do Hospital Central de Maputo na madrugada do último sábado, onde o pai da vítima foi informado que a doença atingiu um estágio irreversível. Meu filho encontra-se num estado crítico. Não sei se vai melhorar. Os doutores dizem que não têm certeza se ele vai melhorar, porque a raiva já está no cérebro dele. E em outros países, a única coisa que se faz autópsia. Mas a autópsia já é final, é para quem já é morto. Já em contacto telefônico com a STV, na manhã desta segunda-feira, o pai do menor deu a notícia. O seu filho faleceu. Eu vídeo no sábado dia 9, de madrugada, às 3 e tal por aí, e logo às 6, o meu filho resolve 10 anos, ia fazer 11 de novembro. A falta de vacina contra a raiva após mordedura nas unidades sanitárias públicas da cidade de Maputo é um problema antigo. Em outubro de 2017, a STV exibiu uma reportagem onde uma médica pediatra falou da gravidade da situação. Todas as unidades sanitárias não têm. O que tem é a vacina contra o tétano. Então está indicado que qualquer ferida a criança deve ser vacinada contra a vacina contra o tétano para a profilaxia do tétano, que é uma doença diferente da raiva. Então o que acontece é que estas crianças vão ao centro de saúde ou vão à unidade sanitária, hospital geral, para tratar a ferida, fazem a lavagem da ferida e fazem a vacina contra o tétano. Os pais pensam que apanharam a vacina contra a raiva. Não apanharam a vacina contra a raiva. A unidade sanitária tem que dizer a estes pais que não têm a vacina contra a raiva, que a sua criança foi administrada a vacina contra o tétano e que os pais devem procurar a unidade sanitária que tenha a vacina contra a raiva o mais cedo possível. A STV contactou a direção da saúde da capital do país para ter uma explicação da morte, mas esta remeteu-nos ao Ministério da Saúde. No ano passado, pelo menos 92 pessoas morreram vítimas de raiva canina e mais de 10 mil casos de mordedura animal foram registrados no país. A raiva é uma infecção transmitida para seres humanos a partir da saliva de animais infectados, geralmente por uma mordedura. Os sintomas da doença incluem mudança de comportamento, febre, salivação excessiva, dificuldade em ingerir alimentos e água, agressividade, paralisia respiratória e coma. O tempo real entre a infecção e o aparecimento da doença varia muito e pode ser de 10 dias a 7 anos, sendo que o tempo médio é de 3 a 12 semanas. A STV foi ao local onde o menino brincava quando foi mordido pelo cão. O seu melhor amigo conta que a primeira mordidura foi no pé e que ele tentou ajudar o menor falecido. Foi no mês de fevereiro, naquele fatídico dia
marcava o fim da linha de vida para o pequeno Lucas, que se encontrava aqui nesta cratera, transformada hoje em lixeira, a brincar com os seus amigos. Naturalmente, mas tudo mudou quando havia aqui um cão, no qual eles estavam a tirar pedras. O cão ficou furioso e, para seu azar, Lucas foi o menino atacado. Contraiu ferimentos no pé pela mordidura do cão. Os amigos, tentando protegê-lo, amarraram-lhe um pano como forma de conter o veneno, segundo eles revelam. Lucas foi levado ao hospital, onde tomou a vacina contra tétano e não a antirrábica, como era recomendado. O tempo passou, a raiva foi desenvolvendo dentro do pequeno Lucas. Lucas foi levado ao hospital já com sintomas de raiva despertados no seu corpo. Lucas não resistiu. Perdeu a vida. O cão chegou e mordeu ao pé. Depois ele disse: vou morrer. Nós dizemos: não sabemos. Depois nós namoramos uma corda, fomos para a casa dele. A mãe me lavou o pé com sabão. Depois foi para o hospital. Triste. E chorei. Porque ele era o meu melhor amigo. Recorde-se que o menor de 10 anos foi mordido por um cão com vírus da raiva em fevereiro e a doença manifestou-se 4 meses depois. O Ministério da Saúde diz que está a investigar as causas da morte do menino de 10 anos de idade, mordido por um cão no bairro Ferroviário. Atualmente, o Serviço Nacional de Saúde assegura que tem 8.000 doses de vacinas contra a raiva para atender eventuais mordeduras. Falando em conferência de imprensa esta segunda-feira, a porta-voz do Ministério da Saúde disse ser prematuro falar de erro médico no processo que levou à morte o menor vítima da mordedura de um cão no bairro Ferroviário, na cidade de Maputo. Contudo, afirma que uma equipa já foi criada para investigar o que efetivamente terá sucedido. O que nós fazemos é, muito rapidamente, organizarmos no sentido de termos evidências do que aconteceu. O óbito foi ontem, já temos uma equipa no terreno a trabalhar desde o momento da ocorrência até ao óbito. Então, oportunamente vamos poder divulgar os fatores que possam estar relacionados com esta situação. Lídia Chongo, porta-voz do Ministério da Saúde, refere ainda que hoje em dia há condições para tratar todos os casos de mordidas de cães e de raiva. Em relação à vacina, neste momento nós temos estoque suficiente de vacina. Temos cerca de 8.000 doses de vacina antirrábica. Exatamente por causa desta preocupação do aumento do número de mordeduras caninas. Por seu turno, Fernando Rodrigues, da Direção Nacional de Veterinária, garantiu que as vacinas para animais estão disponíveis ao longo de todo o ano, bastando que os respectivos donos se dirijam aos locais indicados. Fez saber ainda que 350.000 doses são importadas anualmente para vacinação gratuita. De fato, conforme disse que há um período da intensificação da campanha de vacinação, mas fora deste período, a pessoa pode se dirigir, no caso do distrito, aos cidades que são serviços distritais de atividades econômicas. Temos os técnicos veterinários com vacina para vacinar a qualquer momento, qualquer dia do ano. Faz essa vacinação. O controlo de cães sem dono na cidade de Maputo e em todas as áreas municipais é da responsabilidade dos próprios conselhos municipais. A veterinária do Conselho Municipal de Maputo diz que a idilidade dispõe de condições para a sua captura. A questão de recolha de cães no município de Maputo tem há pouco tempo, mas já estamos a recolher, sim. Estamos a recolher cães, não fazemos no período depois das 15h30, mas das 8h. A dificuldade é, a gente vai ao local onde foi indicado, porque cão sem dono é sem dono. A gente vai ao local indicado, às vezes que a gente chega lá e ele não está. A captura, porém, não se tem feito sentir, razão pela qual Maputo continua com muitos cães vadios, principalmente nos bairros de Zimpeto, Machaquene, Chamanculo e, mais recentemente, Catembe. Adolescente perdeu a vida ontem no bairro de Ulene B, na cidade de Maputo, depois de sofrer golpes com recurso à chave de fenda. O crime foi executado por um outro adolescente, curiosamente, seu amigo.
São rostos de dor e consternação. É a tradução de um sentimento de perda de um filho, irmão, colega, vizinho, que partiu para sempre de maneira inexplicável. João Francisco, de 15 anos, foi morto com recurso a uma chave de fenda por seu amigo, também chamado João. Testemunhas contam que tudo partiu de uma briga na última sexta-feira e, porque o agressor não se tinha dado por satisfeito, procurou retaliar na noite de domingo. Para lograr os seus intentos, o também menor de 16 anos teria consumido bebidas alcoólicas antes de desferir golpes fatais ao seu amigo, que perdeu a vida a caminho do hospital. De repente nós ouvimos 2 chapadas. Estás a ver? Depois, de repente, na hora que nós levantamos para ir ver quem estão ali bater, estás a ver? Nós vimos João daqui, quando caiu no chão, estava a chorar. Aquele diz que me picou. Ele estava a sangrar. Aquele que eu estava a sangrar. A mãe e o irmão da vítima não se conformam com o sucedido. Era boa pessoa, não tinha problema com ninguém. Brincava com todos os amigos. Cesar deixa-me quebrado. Parece que o teto caiu por cima de mim. Era meu irmão, considerava como filho. Como o primeiro filho meu. Mas, enfim, foi embora muito cedo. Muito cedo, sem fazer nada neste mundo, sem dar nada. O pai do adolescente agressor diz estar chocado com o sucedido, pois o seu filho nunca mostrou um comportamento desviado. É muito triste, é muito triste. É muito triste. Não vejo nenhum futuro, o Deus é que sabe. Só que o que eu quero é ele ser educado. Ele tem que ser educado mesmo, para não voltar a cometer esses erros que ele cometeu. O chefe do Quarteirão 5 queixa-se da proliferação de locais de venda de drogas e casas abandonadas naquela zona. Pedir ajuda para que essas casas que vendem-se drogas e que acabam neste momento, porque de facto estamos cansados, estamos a perder a juventude, estamos a perder futuros presidentes e até agora aquelas casas abandonadas nós já não queremos mais, porque são aquelas casas onde os jovens não querem estudar, vão ficar lá. Em vida, João Francisco, último filho de um conjunto de 6 irmãos, frequentava a 10ª classe. Dezenas de trabalhadores de uma das maiores panificadoras do país, Espiga de Ouro, paralisaram hoje as atividades em protesto contra supostos cortes salariais injustos, sobrecarga no trabalho e falta de contratos de trabalhos. Inaugurada há cerca de 8 meses, a Espiga de Ouro, considerada a maior panificadora do país, com capacidade para produzir 1.800.000 pães por dia, está agora a enfrentar problemas na produção e distribuição. O fato é que os trabalhadores, entre eles, motoristas responsáveis pela distribuição do pão, padeiros e serventes, paralisaram as atividades esta segunda-feira em repúdio a alegadas violações sucessivas da Lei do Trabalho pelo patronato. A situação fez com que milhares de pães já produzidos não fossem vendidos. Não nos dão subsídio de risco, não subsidiam nada. Aqui nessa empresa, quando você sai com pão para vender, o cliente encomendou, sai com pão para vender. Se o pão resta, o cliente não leva todo o pão. O motorista, o trabalhador é obrigado a pagar aquele pão ali, a subsidiar aquele pão ali que voltou à empresa como retorno. Tu não quer ter consenso conosco, às vezes nos corta salário, quer essas coisinhas. Porque nós tivemos as reuniões com o patronato, às vezes corta salário, não há entendimento por enquanto. Mas corta salários por quê? Por exemplo, os retornos do pão, às vezes nós vamos deixar os subsídios, nós trabalhamos às vezes nos domingos. O patronato estava a dizer que era para nos pagar os domingos, mas chegou um momento, desde que os domingos não temos folga, não temos nada, por enquanto. A gente não tem contrato. Segunda coisa, somos cortados dinheiro do salário injustamente. A terceira coisa, o patronato, que é o dono da panificadora, prometeu alguma coisa. É o que não está acontecendo até hoje.
Embora tenha aberto há poucos meses, a panificadora Espigadouro já registrou várias suspensões de atividades. Os trabalhadores que falam na condição de anonimato, por temer represálias, acusam as autoridades de trabalho de ignorarem seus problemas com o patronato. É constante. E quando se faz greve, eles vão eleger alguém, vão poder, só vai ser expulso. É assim mesmo. Eu assim estou a falar, alguém está a ver, pode me expulsar amanhã. É normal aqui nessa empresa. É triste o que está acontecendo aqui. Mas vocês já reportaram um caso a Já reportamos, não acontece nada. Não acontece nada nesse país, não acontece nada. Porque dizem que a empresa é do Presidente da República, não vai acontecer nada, por isso eles nos abusam dessa maneira. Contactados pela STV, os responsáveis da panificadora Espigadouro prometeram falar oportunamente à imprensa sobre o assunto. O Presidente da República visitou hoje a escola primária de Xiango e a família da menor atropelada mortalmente há dias na estrada circular. Aos alunos, prometeu que dentro de 45 dias vai ser construída uma ponte pedonal, ponte aérea, e em 30 dias a estrada estará iluminada para evitar futuros atropelamentos. O chefe de Estado decidiu esta segunda-feira ir à zona de Xiango, na secção 2 da estrada circular de Maputo, para viver de perto a reclamação que levou a população a encerrar a estrada em protesto ao atropelamento de crianças que frequentam esta escola. Não podem passar, passam. Entrega. Filipe Nunes interagiu com os reguladores do trânsito, atravessou a estrada, tal como os petizes fazem todos os dias, e depois ouviu os pais encarregados de educação. As crianças atravessam bem? Ou o que acham? O carro que anda muito rápido, as crianças entram de qualquer maneira? É verdade, o carro é que vem com uma direção que não dá. Pode ser o outro vai parar. Então, este que vem de trás vai passar com uma velocidade que não dá. Nós que somos adultos, às vezes rezamos muito para atravessar na estrada. E a estrada não tem iluminação. Sim. Se é a partir das 19, você pode ver que parece estar longe o carro quando está perto. E a pessoa entra, daí que leva a parada do carro. A seguir, interagiu com o empreiteiro e o dono da obra, a empresa Maputo Sul. E no encontro com os alunos desta escola primária, anunciou as decisões que o governo tomou para evitar futuros atropelamentos. Vamos construir ponte, onde vocês, quando vêm para aqui, vão subir, passam por cima, o carro sempre passa por baixo. Ouviram? Nós existe aí na estrada aqui, na estrada nacional também número 1, só que as pessoas não usam. Eles dizem que demora muito tempo aquela ponte forte, mas agora vão ver se dentro de 45 dias eles resolvem o problema de ponte. E vocês todos têm que passar por cima, ouviram? Sim. Aonde passar por cima? Sim. Não há de querer insistir em passar por baixo? Não. Eu também pedi para eles pôr lâmpadas. Vão demorar, vão pôr lâmpadas nessas horas na estrada, para ajudar um pouco. Filipe Nunes pediu ainda à população para que sempre que tiver alguma preocupação, não recorrer a manifestações violentas. Nós ficamos sensíveis e queremos pedir para quando a próxima vez, ou quando há qualquer coisa, não é só a próxima vez, quando há qualquer coisa, não tenham o receio de falar com os secretários dos bairros, para eles poderem fazer-nos chegar a informação, ou mesmo eles poderem resolver. Eles sabem como que fazem. Não ficar muito desesperados e chegar a uma fase até de fazer confusão. Porque às vezes essa confusão não beneficia até a comunidade, beneficia as pessoas que estão interessadas em fazer confusão. Filipe Nunes diz estar preocupado com os acidentes que ocorrem igualmente em outras estradas do país e exige a mudança do comportamento de todos na via pública. Temos problemas em muitas estradas de Moçambique, mas aqui na estrada de Maputo também temos grandes problemas na N4, aquela outra estrada que vai para a África do Sul. Aí também temos acidentes todos os dias, não só de crianças e de adultos. Carros correm de qualquer maneira e depois também há pessoas que passam de qualquer maneira, motorizadas, bicicletas, etc. Temos que falar sobre esse assunto para evitar que isso possa acontecer outra vez. Foi na ponte. Isso não fiquemos cansados. No final, o chefe de Estado foi visitar a família da criança que foi atropelada mortalmente há 2 semanas na estrada circular de Maputo. Ainda hoje, o Presidente da República promulgou e mandou publicar a Lei de Revisão Pontual da Constituição da República, a revisão da lei que cria o Gabinete de Informação Financeira de Moçambique
e a lei que estabelece os princípios e regras aplicáveis ao setor empresarial do Estado. Tratam-se de leis aprovadas recentemente pela Assembleia da República. As notícias do Jornal da Noite, olhamos para o balanço do INGC em relação à campanha agrícola. Cerca de 19 distritos do país encontram-se em situação de insegurança alimentar e, apesar disso, Moçambique teve um crescimento de 104% na produção de cereais na primeira época da campanha agrícola. Entretanto, o INGC só tem reservas alimentares para apenas um mês. Num contexto de assistência a famílias vítimas de calamidades naturais, o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades deu a conhecer que só tem reservas alimentares para mais de um mês. Das reservas que o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades e os seus parceiros têm neste momento, poderá permitir a uma assistência em mais ou menos um mês, e isto também, este tempo, vai nos permitir fazer com intensidade alguma mobilização de recursos para prestar assistência a estes agregados familiares. O relatório preliminar apresentado esta segunda-feira indica ainda que cerca de 19 distritos do país encontram-se em situação de insegurança alimentar e o Conselho Coordenador do INGC já está a estudar formas para fazer a assistência àqueles distritos. Cerca de 19 distritos, os agregados familiares já apresentam alguma insegurança alimentar, ou seja, falta de estoque naquilo que são as suas reservas alimentares. Estamos a falar das províncias de Tete, Gaza, Inhambane e Sofala, onde a maior preocupação é para a província de Tete, onde temos cerca de 34 mil famílias já nesta situação, seguido da província de Gaza. Teremos também a componente de água e saneamento, que também deverá estar previsto neste plano. Portanto, o setor de águas também vai trazer qual é o cenário de acesso à água nestes distritos. Já o representante do Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar fez a apresentação do balanço preliminar da campanha agrícola, referente ao período de outubro de 2017 a abril de 2018. O balanço da primeira época é positivo, pese embora tenha havido perdas devido à escassez de chuva. No cômputo geral de todas as culturas, tivemos um crescimento acima de 100%, cerca de 104% daquilo que estava planificado. Irregularidades de chuvas, mas também algumas inundações que ocorreram na região norte. E tivemos também o impacto das lagartas. Neste caso, estamos a falar da lagarta de funil, que há 2 anos está a afetar a cultura do milho. Estas informações foram avançadas esta segunda-feira em Maputo. A Procuradoria-Geral da República diz estar preocupada com o aumento do número de crimes económico-financeiros. Para evitar a sua atuação, magistrados do Ministério Público participam de uma formação em matérias relativas a este tipo de crime. Iniciou nesta segunda-feira em Maputo o segundo curso de capacitação de magistrados do Ministério Público e agentes do Serviço Nacional de Investigação Criminal em matérias relativas aos crimes de natureza económico-financeira. A formação de 5 dias vai permitir aos participantes identificar e combater este tipo de crime com mais celeridade. Nós temos vindo a acompanhar com bastante preocupação o aumento de casos, principalmente de crimes económicos financeiros no nosso país, e nós pensamos que é importante que os órgãos de investigação e prossecução criminal estejam perfeitamente munidos de ferramentas que lhes permite fazer face a este aumento deste tipo legal de crime. O combate aos crimes económico-financeiro mostra-se urgente devido aos prejuízos causados à economia. O trabalho de investigação seja um trabalho muito mais sólido, muito mais consolidado, de forma que a prova seja prova bastante para poder responsabilizar essas pessoas e poder também conseguirmos chegar ao património e poder reverter esses valores a favor do Estado. Sem especificar o número de casos, a Procuradoria afirma já existirem processos a ocorrerem em tribunais e com arguidos em crimes de branqueamento de capitais. Observamos a nossa primeira pausa no Jornal da Noite. Voltamos já a seguir com mais notícias. Até já. Esperamos por si.
Damos seguimento às notícias no Jornal da Noite. Concorrentes de obras e funcionários queixam-se de várias irregularidades, dentre elas intimidação, obrigação, reza e outras situações. O diretor-geral da instituição considera que a ação é movida por pessoas que não aceitam mudanças na instituição. A reclamação já foi canalizada a várias instituições públicas e privadas. Dentre muitos, este foi o concorrente de obras que aceitou falar à imprensa sobre o assunto. Nós ficamos, logo a priori, no ato de abertura, ficou claro que, pronto, reunimos todos os requisitos e um dos critérios da avaliação, segundo aquilo que foi o caderno de encargo, era o critério do menor preço. Menor preço, apresentação de documentação em dia, sem ausência de nenhuma documentação, e nós estivemos numa situação dessas. Ficamos surpresos na altura que somos comunicados a dizer que a segunda empresa, a empresa que não tinha documentação completa e estava acima do valor, aquilo que era a proposta nossa, segundo o critério do menor preço, é que foi declarada como vencedora. Tem uma média de 3 empresas que estão numa situação também de insatisfação. O diretor-geral da Administração Regional de Águas, Centro e Norte, justifica-se. O que existe ali são funcionários que não aceitam mudanças. Eu estou na instituição há 6 meses. Então, estou a fazer empreender mudanças. Estou a seguir as orientações emanadas pelo Ministério, pela Inspeção Geral das Finanças, devido às situações que eu encontrei na instituição. Fala-se de obrigação dos funcionários até a rezarem. Isso não é verdade. Isso não constitui a verdade. Respondemos a esse ponto, que esse ponto deve ser o primeiro encontro que nós tivemos a 7 ou 8 de outubro. Pedi aos colegas que estavam lá que isso é normal. Eu venho da província de Manica, é o normal, antes de uma reunião, uma oração, pedi um muçulmano e um cristão, vamos fazer uma reza. E fizemos uma coisa normal. Não porque existe reza, não é possível, nem temos tempo de fazer isso, nem espaço para fazer isso. Mas a carta já respondemos, não estamos preocupados. A Administração de Águas Centro-Norte realizou recentemente um encontro sobre estratégias da disponibilidade do precioso líquido em Nampula. Membros e simpatizantes do Partido Frelimo marcharam este sábado para saudar a liderança do chefe de Estado, sobretudo em relação ao diálogo político. Centenas de munícipes e membros da sociedade civil residentes na cidade da Beira marcharam no último fim de semana pelas diversas artérias daquela urbe como forma de manifestarem o seu contentamento em torno dos avanços alcançados no processo de pacificação do país, sobretudo no pacote de descentralização, ora na Assembleia da República. Para nós é importante e sabemos de que isso vai galvanizar para o bem-estar dos moçambicanos, vai galvanizar para o bem-estar no processo de desenvolvimento. Sabemos de que também é preciso que o nosso país, para que tenha uma prosperidade, é preciso que viva em paz. Daí que nós saudamos de forma veemente, de forma eufórica, esta determinação do camarada Filipe Jacinto Nyusi. Na Beira, os camaradas exortaram, por outro lado, a nova liderança da Renamo a juntar-se ao Presidente da República na busca da paz efetiva. E estamos cientes de que a Renamo vai ter que colaborar neste processo, porque também a paz interessa a própria Renamo. A Renamo também são moçambicanos, e daí que nós entendemos como Partido Frelimo que eles, como moçambicanos, vão ter que colaborar neste pacote que falta, que é o pacote de desmilitarização, que é o pacote de reintegração dos homens residuais da Renamo. No município de Dondo, houve igualmente uma marcha organizada pela Frelimo com o objetivo de exortar a tolerância política, a paz e consolidação nacional. São esses valores que o camarada presidente Filipe Jacinto Nyusi tem estado a nos ensinar desde a sua tomada de posse a 15 de janeiro de 2015. Com essa marcha, nós estamos a organizar, isto é, para dar mais coragem ao nosso Presidente da República, através do desempenho que está a fazer para trazer a paz efetiva no nosso país.
A Ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, Conceita Sortane, recebeu hoje um grupo de alunos de 5 escolas primárias da cidade de Maputo. As crianças revelaram ter sido uma experiência incrível e que vão partilhar os ensinamentos dados pela governante. É o canto de satisfação de crianças que pela primeira vez foram ao lugar onde se desenham as linhas para a garantia da educação no país. A Ministra da Educação, Conceita Sortane, recebeu no seu gabinete crianças de 5 escolas da cidade de Maputo. Trata-se da Escola Primária Completa Unidade 10, Escola Portuguesa, Academia Aga Khan, Comunidade Maometana e Colégio Juninho. No evento, houve espaço para expressão cultural, desde música até encenação, tudo em defesa dos direitos da criança. A ministra aproveitou a ocasião para deixar algumas recomendações às crianças. Estudem sempre para verem o sonho se tornar realidade. Serem aqueles ministros de amanhã. Não gostariam de ser um ministro da Educação, ministras da Saúde e da Justiça. Há uma menina que disse que queria ser presidente. Todos nós temos que combater os casamentos prematuros. Não aceitemos que um adulto nos engane. Já os meninos, com caras de quem chegou à Disneylândia pela primeira vez, revelam ter gostado da experiência. Afinal, não são todos os dias que se está com o responsável pelo setor da educação no país. É a primeira vez que eu venho para aqui, estou muito emocionado, eu não sei o que dizer. Eu gostaria de ver como é que eles trabalham, para defender os direitos da criança, porque nós vemos muitas crianças serem violadas, muitas crianças que não têm pai, muitas crianças que não têm lar. E o que é que vais partilhar com as crianças que tu aprendeste hoje com a ministra? É de partilhar que devemos ter solidariedade, amor, perdão, todas as coisas que a ministra disse que devíamos ter e sem esquecer nada. Eu estou muito feliz, gostei de tudo. De dizer que gostei muito, foi muito bom e vou transmitir as mensagens. A visita desta segunda-feira enquadra-se na quinzena da criança que decorre sob o lema "Vamos pôr ponto final aos casamentos prematuros". Vamos agora à província da Zambésia. O Hospital Geral de Quelimane já produziu e distribuiu desde 1999 um total de 756 triciclos para pessoas portadoras de deficiência. Padre Marchesini, que está em frente do projeto, diz que cada cadeira é orçada em cerca de 20 mil meticais. É uma iniciativa que vem desde o tempo da Guerra dos 16 anos e tem apoiado muita gente com dificuldades de locomoção. A produção destes meios de compensação está a ser levado a cabo numa iniciativa de Padre Aldo Marchesini. O projeto nasceu no tempo da guerra, quando havia muitos amputados, então era necessário fornecer, além de muletas, além de prótese, também cadeira de roda para poder continuar a andar. Esse projeto deve continuar. E assim seja, eu posso já anunciar que a comunidade muçulmana de Quelimane também vai participar com mais 5 carrinhos. Então nós vamos disponibilizar um valor para continuar a produzir mais 5 carrinhos e vamos desencadear as nossas influências, o nosso esforço para que isso não pare. Na primeira fase nós desembolsamos 100 mil, já foi entregue e anunciamos a entrega de mais 100 mil. E não ficamos por aí, se Deus quiser. Os meios de compensação são feitos no Centro Ortopédico do Hospital Geral de Quelimane. Também queríamos apelar que temos ainda pessoas na fila que estão à espera para receberem cadeiras. Estou feliz, porque vou andando. Não andava. Não, apenas eu dormi num dia e de repente acordei assim. Sim. Que ano foi esse? Ano passado. Ano passado? Sim. E estudava, trabalhava como enfermeira? Eu acabava de graduar, sou enfermeira geral. Neste momento trabalho ou está? Ainda não. Isso aconteceu logo depois da minha graduação, na mesma semana. Sim. O Centro Ortopédico do Hospital Geral de Quelimane produz triciclos, muletas e próteses.
De seguida olhamos para as notícias do estrangeiro. A Organização Mundial da Saúde garante que o surto da ébola na República Democrática do Congo está perto do fim. Desta vez o vírus fez pelo menos 27 mortos em menos de um mês. Aos poucos, o surto do ébola na República Democrática do Congo vai deixando de ter impacto. A observação foi feita pelo diretor da Organização Mundial da Saúde, que espera, em breve, declarar fim ao vírus ébola, que já matou 27 pessoas em menos de um mês. Desde 21 de maio que a OMS começou a operar na República Democrática do Congo, um total de 1.369 pessoas já foram vacinadas. Tudo indica que a vacina que foi desta vez usada é mais efetiva, embora ainda falte a sua aprovação formal. Na quinta-feira passada, a OMS identificou 59 casos confirmados do ébola, sendo que o último caso foi identificado a 6 de junho. Mais de 800 pessoas já morreram só na República Democrática do Congo, desde que o vírus foi descoberto em 1976. O presidente norte-americano Donald Trump diz estar muito confiante perante a cimeira histórica com o líder norte-coreano Kim Jong-un, que se realiza amanhã. Os dois líderes já estão desde ontem em Singapura, onde vão discutir a desnuclearização e pacificação da Península Coreana. Todas as atenções estão viradas à cimeira histórica entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, a acontecer esta terça-feira em Singapura. Os dois líderes chegaram no domingo ao país asiático sob uma forte segurança. No jantar com o primeiro-ministro da Singapura, Lee Long, Donald Trump disse que o encontro da terça-feira era muito importante e está confiante que haverá bons resultados. As delegações norte-americanas e norte-coreanas reuniram-se no domingo por 2 horas para estabelecer a agenda da cimeira. Segundo a imprensa norte-coreana, espera-se que os dois líderes discutam sobre a desnuclearização e pacificação da Península Coreana. Todavia, os analistas estão duvidosos da vontade de Kim Jong-un de desnuclearizar-se depois da Coreia do Norte ter passado mais de uma década a desenvolver mísseis nucleares. Esta vai ser a primeira vez depois da Guerra Coreana de 1950 a 1953 que os dois países rivais vão reunir-se formalmente. A Singapura vai gastar 15 milhões de dólares para acolher a cimeira, mais que a metade do orçamento para a segurança. A Espanha decidiu hoje acolher mais de 600 migrantes que há 2 dias eram recusados pela Itália e Malta. Ao todo, são 629 migrantes que foram no domingo resgatados no mar Mediterrâneo enquanto tentavam chegar à Europa. Dos resgatados, 123 são menores desacompanhados e 7 mulheres grávidas. Todos eles encontravam-se retidos no navio de resgate Aquarius à espera que um porto de desembarque se abra para poderem entrar na Europa. Mas até então, a Itália tinha-se recusado a acolher mais migrantes no seu país, tendo indicado a Malta para abrir o porto, pois o navio de migrantes está próximo do seu território. Por sua vez, a Malta disse que não tinha nenhuma autoridade sobre a missão de resgate que era supervisionada pela Guarda Costeira italiana. A discussão prolongou-se até que a Espanha decidiu, na tarde desta segunda-feira, abrir as suas fronteiras para acolher os migrantes retidos. O primeiro-ministro espanhol justificou a medida, dizendo que era obrigação da Espanha ajudar a evitar uma catástrofe humanitária. A Itália, que já recebeu mais de 600 mil migrantes desde 2015, agora sob a direção do partido da extrema-direita, que prometeu deportar mais migrantes, assegurou que o país não vai mais ser campo de refugiados da Europa. Vamos para mais um breve intervalo, mas antes a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos pela cidade de Maputo, que poderá ter uma máxima de 27 graus Celsius, mínima de 16. A previsão de 25 de máxima e 13 de mínima para Xai-Xai. Para Inhambane, dia ensolarado, máxima de 26, mínima de 17 graus. Beira, com uma máxima esperada de 25 graus, mínima de 17. 23 de máxima para Chimoio, 11 de mínima. Para Quelimane, dia ensolarado, máximas previstas de 28 graus Celsius, mínima de 16. Dia com muito sol em Tete, uma máxima prevista de 30 graus Celsius, mínima de 18.
Para Nampula, a previsão de 26 de máxima, 18 de mínima. Pemba, 29 de máxima, 19 de mínima. E apesar do sol, Lixinga vai ser uma cidade bastante fresca, mínima de 23 graus Celsius e melhor máxima de 23, mínima de 10 graus. A previsão do tempo é-lhe oferecida pela Índico Seguros. Retomamos as notícias no Jornal da Noite. O olhar sobre o desporto. Ferroviário de Maputo e Costa de Sol iniciam esta sexta-feira no pavilhão do Desportivo a disputa dos play-offs da final da Engine Maputo Basket em senhores femininos. Aí está a grande final da Engine Maputo Basket. Duas das melhores equipas da atualidade que ano passado protagonizaram jogos de grande nível voltam a travar argumentos na quadra da decisão do campeonato da cidade. Detentor do troféu, o Ferroviário de Maputo quer manter a sua hegemonia no panorama do basquetebol moçambicano. Para o efeito, conta com uma estrutura equilibrada e uma equipa de estrelas da seleção nacional que prometem entrar com tudo na quadra e não deixar os seus créditos em mãos alheias. Um ferroviário que todo mundo está habituado, aquele que entra para as quatro linhas com vontade e discernência de ganhar os jogos. Quem entra para um jogo está preparado para dois resultados, ou vitória ou derrota. Nós vamos com o intuito de ganhar o jogo. Finalista vencido do ano passado, o Costa do Sol quer definitivamente assumir o protagonismo e abrir uma nova página no basquetebol feminino. Com uma equipa formada por jogadoras experientes e outras mais novas que têm dado cartas, as vice-campeãs nacionais criaram muitas dificuldades ao seu adversário na fase regular da Engine Maputo Basket, sendo que um dos jogos foi decidido apenas no prolongamento. Na final, a palavra de ordem é a vitória. O Costa do Sol promete atitude, como sempre, né? Atitude, treinar, esforço, trabalho para poder ganhar. Todos vamos para ganhar, não é? Sim, mas esperamos isso. Bem disputada, um basquete para valer a pena ver. O jogo 1 da final da Engine Maputo Basket está agendado para sexta-feira às 18 horas e 15 minutos no pavilhão do Desportivo. O jogo 2, esse, realiza-se sábado às 17 horas e 30 minutos no mesmo recinto. Silvia Langa, campeã africana de clubes pela Académica, e Alemanha Titima, campeã nacional pelo Desportivo de Maputo, antevêm jogos bem disputados na série dos play-offs da final entre o Costa do Sol e o Ferroviário de Maputo. O Maputo tem uma estrutura muito bem equilibrada, posições 4 e 5 está a Deolinda Gimo, a Cecília, que agora regressou para a equipa principal. Temos também algumas jogadoras que foram tiradas da equipa B. E a parte das jogadoras da posição 1, 2 e 3, que está extremamente equilibrado, com um plantel bem recheado para todas as posições. O Costa do Sol vai tentando procurar apoiar-se naquilo que pode. Vale a pena ver, mais uma vez, um Costa do Sol Ferroviário de Maputo, porque são as duas melhores equipes do momento que têm estado constantemente a disputar a fase final. Então, como nenhum jogo é igual ao outro, e é uma desvantagem que seja um play-off a melhor de 3, mas também tem a grande vantagem de quem ganhar o primeiro jogo já tem meio caminho para a vitória, para a conquista. Então vai ser muito intenso e que espero que seja muito bem disputado. Afinal, ninguém gosta de perder. Eu só posso desejar que o Costa do Sol honre este espetáculo e, pela indicação que temos dos últimos jogos realizados entre estas duas formações, eu acredito que o Costa do Sol dará uma boa resposta ao Ferroviário de Maputo. Portanto, que vença ao melhor. Do desporto vamos para o momento cultural. Mais uma edição do Festcore chegou ao fim. Hoje trazemos alguns momentos que marcaram a última gala da 9ª edição. Cinema Scala. Os carros passavam e espectadores não paravam de chegar. Era a final da 9ª gala do Festcoros, a qual muitos não quiseram faltar.
Na verdade, a festa de canto coral começou no exterior do Scala, entre cânticos e uma corrida aturada, a bilheteira. Até aqui, o público estava garantido. Apenas faltavam as estrelas desta edição do maior concurso coral do país, que, sendo estrelas, tinham mesmo que chegar à grande, com escolta e tudo. O grupo coral do TPM, por exemplo, aproveitou a última gala para exibir um autocarro de 1936. Depois de tanto desfilar em classe à entrada do Scala, as estrelas do canto coral trocaram o tapete vermelho pelo palco. E quem nunca imaginou ouvir Bauito ao estilo coral no Fest Chorus, teve a oportunidade. E ainda houve Antônio Marcos com aquele chapéu e as luvas brancas de outros tempos, tão atuais quanto antes. Dos 12 grupos finalistas esperava-se muito e os mesmos deram quase tudo de si, condizendo a indumentária e a disciplina vocal. Com o mesmo vigor que o grupo coral dos TPM, IPM Pepane também pôs-se no palco do Scala. Afinal, o prémio de 250 mil meticais não se ganha todo o dia. Os IPM sonharam com o prémio como Ebenezer almejou. Embora os aplausos já advirem de uma sala bem concorrida fossem constantes para os grupos, apenas um poderia ficar com os 250 mil meticais. O grande vencedor desta 9ª edição é o grupo coral dos TPM. Daí em diante, foi a festa da consagração. Esta foi a 9ª edição do Fest Chorus, produzido pela Soico, em parceria com a Mosal e Tadeyam Amsel. Estimado telespectador, muito obrigado por ter nos acompanhado ao longo desta... E agora, se viu estes momentos da festa, eu deixo-lhe ficar com uma brilhante atuação desta 9ª edição do Fest Chorus, realizada na última gala. O ecoar das vozes que purificam a alma, melodias que quebram maldições. Esta é a nossa força, a nossa identidade, a nossa inspiração, a nossa festa. Viva a música! Obrigado a todos com quem compartilhamos momentos de pura confraternização. Que a nossa amizade dure para sempre.
Tirava